Oi pessoal, tudo certo por aí? Hoje então eu vim aqui com uma estrutura um pouquinho diferente no vídeo para mostrar para vocês dicas de como se preparar para a redação da URGS, para vocês saberem como ela funciona, né, qual é a estrutura, como ela é corrigida, que temas podem ser cobrados, etc. Mesmo quem não vai fazer a redação da URGS, né, que tem o vestibular, né, que tem já a ideia de não fazer, eu acho que é útil acompanhar aqui para a gente poder ter uma comparação com o Enem, né, então o Enem tem alguns diferenciais e é interessante a gente saber disso também, né, retomar. E a reflexão que eu vou propor lá no final para vocês escreverem é um tema assim que vale a gente discutir em qualquer âmbito da vida, né? Então, fiquem ligados todos aí para a gente ver o que temos pela frente. Bom, começamos aqui então com a estrutura, certo? A prova de língua portuguesa e redação, ela vai ter um dia especial para ela. A prova de língua portuguesa tem 25 questões e depois a redação, né? Então, ambas, tanto a prova das 25 questões como a redação, elas valem 50%. Fecham ali o 100% no que se refere à prova de língua portuguesa e redação, tá? Meio a meio. O peso da redação é 3 pontos para todos os cursos. Então, lá no total de 15 pontos, redação vale 3 para todos os cursos. É um peso bem alto, assim, porque o resto se divide em outras matérias, né? Então, bem interessante vocês focarem na redação. O mínimo de linhas aqui é 30, contrário do Enem, onde o máximo é 30, né? Então, vejam aqui o seguinte, não precisa se assustar, não precisa se apavorar, porque no Enem, a folha, ela é um pouquinho mais larga em comparação com a da URGS. Então, assim, em questão de mínimo e máximo, se vocês já estão acostumados a escrever 30 linhas para o Enem, vai estar tranquilo fazer essa conversão ali para a URGS. Vai estar mais ou menos a mesma coisa, tá? Só tem que lembrar que aí o máximo de linhas é 50 na URGS, então se vocês quiserem, vocês vão poder desenvolver um pouquinho mais, né? De 30 a 50 linhas. Não fiquem abaixo de 30, porque aí é um dos critérios que zera a redação. O texto, o estilo do texto, né, o gênero, ele é também, como o Enem, dissertativo argumentativo. Então, vocês vão poder expor a opinião de vocês, vão precisar expor a opinião de vocês, defender com argumentos aquela coisa que vocês já estão acostumados. Os temas, pessoal, muito interessante a gente reparar nisso aqui, eles podem ser mais subjetivos, ou seja, vocês vão poder dar uma opinião sobre alguma coisa, refletir ali qual é o posicionamento de vocês sobre o tema, coisa que o Enem não faz. Inclusive, o Enem não quer que vocês falem em primeira pessoa, e aqui vocês podem fazer isso. Então, vejam como, depois a gente vai ver o exemplo de tema, vocês vão poder falar bem de experiências pessoais, falar o que vocês pensam, se posicionar, em uma forma bem mais subjetiva pessoal, ok? Uma outra coisa que, diferente do Enem, né, é que o título é obrigatório. No Enem, ele é opcional e conta nas linhas, né, aqui o título é obrigatório, então não pode esquecer do título. Uma dica para quando vocês forem escrever um texto e, claro, precisarem de um título, sempre pensem nesse título lá no final. Quando vocês escreveram tudo, vocês analisam bem a ideia que vocês focaram ali, vocês vão ver que vai surgir com mais facilidade, né? Então, é uma dica. Seguimos aqui, então, para vocês terem ideia dos temas que já foram cobrados, tá? Então, aqui tem dos últimos 10 anos, né? O último tema, os últimos 2 temas, eles partiram de um texto. Então, olhem que interessante aqui, uma mudança que foi feita. Antes disso, né, então 2018, e antes disso, nós tínhamos ali um tema, né, uma frase, enfim, uma pergunta, às vezes, né, norteadora, e vocês iam desenvolver, dar opinião a partir dali. Então, em 2018 e antes disso, o que é ter um estilo? O livro na era da digitalização do escrito e da adoção de novas ferramentas de leitura. O que é amizade nos dias de hoje? O seu clássico. Então, vejam como são temas bem pessoais, que vocês vão precisar ali discorrer sobre experiências da vida de vocês. Eu vou focar aqui nos 2 últimos, porque esses 2 últimos partiram de textos de certa autoria, e a partir dali o autor, o estudante, né, tinha que se posicionar. Se concordava ou não com o texto, né, se concordava totalmente, parcialmente, ou se discordava, mas tinha sempre que retomar o texto, coisa que o Enem não vê muito bem, né, porque o Enem dá lá os textos motivadores e não é bem vista a cópia, né? Não é legal que vocês copiem trechos. Algum dado que outro, tudo bem, mas não totalmente. Aqui, vocês vejam que se tem um texto e vocês precisam se posicionar sobre ele, vocês vão ter que retomar. Então, o último aqui, 2020, né, tinha um artigo Críticas, que tiro foi esse? E outras canções levantam a questão, a música brasileira está pior? E aí, se centrava o debate sobre a música brasileira, se ela tinha melhorado, evoluído, se ela não tinha melhorado, ia ter que ter a opinião pessoal do candidato.
Mesma coisa aqui em 2019, né? Então tinha a crônica da Marta Medeiros, que é uma escritora gaúcha, pai da pátria, e a partir dali o autor ia ter que, o estudante, né, ia ter que se posicionar se concordava ou não com o texto. Então vejam como é sempre interessante a gente entender, né, o tema tá, qual é o tema que está definido ali, entender bem a pergunta e saber discorrer sobre vários assuntos, né, porque os assuntos podem variar. Bom, vamos falar então um pouquinho da estrutura especificamente, né? Vejam que não vai mudar muito com relação ao Enem. Na introdução, vocês vão ter a tese e os argumentos, né? Vocês vão expor ali qual é o ponto de vista e já adiantar os argumentos, igual ao Enem. No desenvolvimento, vocês também vão girar em torno de 2 parágrafos argumentativos, né? Vão ter os argumentos de vocês, e esses argumentos mostram as evidências, né? Mostram lá os exemplos, o que vocês estão usando para embasar esses argumentos. A diferença maior está lá na conclusão. Vocês não vão necessariamente colocar uma proposta de intervenção, certo? E até a maioria dos temas ali não vai puxar uma proposta de intervenção, uma solução para problemas. Então vejam que ali é o momento de vocês reafirmarem o assunto da tese, de vocês fazerem talvez uma sugestão, né, uma conclusão, sugestão, ou então justificar o título, né, fazer essa circularidade, né, volta lá para o título, por que, né, enfim, essa escolha, vocês vão fazer uma ligação com o título, ou então até uma previsão de futuro, né, no sentido de para onde isso pode se encaminhar, ao que tudo indica, onde, né, esse problema vai parar, ou de que forma ele vai ser resolvido, mas não fiquem focados em propostas de intervenção, que não é o caso aqui, certo? Vamos falar um pouquinho da correção, então. Existe um ponto de corte para correção de redação. Isso significa que nem todas são corrigidas. Depende da nota que vocês tiraram no restante da prova, depende da colocação geral do estudante, enfim, das vagas do curso. Isso aí depende, vocês teriam que analisar, ler direitinho o edital, ver como é que funciona essa fórmula, tá? Mas é bom saber que nem todas são corrigidas, então eu tenho que me puxar num aspecto geral aí. A correção, ela é feita por 2 avaliadores diferentes. Mas esses 2 avaliadores diferentes, eles fazem avaliações diferentes também. Então não é como no Enem, que tem lá 5 competências e os 2 avaliadores se baseiam nas mesmas competências. Aqui, um dos corretores vai fazer uma correção holística e o outro analítica. E a partir dali eles fazem uma média. O que é isso, tá? Holística é o todo. Então é uma visão global do texto. Analítica é que vai olhar lá bem critério por critério, né? A expressão de vocês, a estrutura no sentido gramatical, o conteúdo, o tema, se ele está bem desenvolvido ou não, enfim, bem assim, bem esmiuçado, né? Então é um micro, enquanto a holística é um macro. É o corretor lê o texto de vocês, né? O avaliador lê o texto de vocês e vê se em ideias gerais, né? Num macro, o texto de vocês está claro. Se deu para ler da primeira à última linha, sem problemas, se eu não precisou retomar, voltar porque ele não entendeu alguma coisa, se tá bem claro, bem coeso, em âmbito geral. Se o título, assim, no geral tá bom, se vocês conectaram tudo bem, então é uma coisa bem geral. Enquanto a analítica, então, é aquela bem passo a passo. Ortografia, gramática, coesão, coerência, tudo assim bem detalhado, como vocês também já se preparam para o Enem, ok? O peso ali, então, dessa avaliação vai de 0 a 25 pontos, tá? Claro que aí depois, eu falei dos 3 pontos, né? E tem toda uma conversão, tem toda uma fórmula aí que aí eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no edital, vejam direitinho como funciona. Olhem o diferencial, pessoal, com relação ao Enem, né? Aqui é muito valorizado o investimento autoral. Ou seja, vocês serem originais, vocês serem criativos, mostrarem que tem ideias boas, mostrarem ali que tem um bom embasamento, tá? E uma coisa que não é bem vista, e aí eu já passo pro próximo aqui, que tem dicas, né? É vocês, e já pulo aqui pro último, né? Estarem com modelos prontos, tá? Quando você já vem com uma ideia pronta, aquela coisa de isso aqui vai se encaixar em qualquer redação. Isso não é bem visto, tá? Assim como o excesso de citações também não é bem visto. Então, esqueçam essa parte. Isso aqui é uma coisa mais Enem e essa originalidade, essa autoria é uma coisa muito prezada na URGS, tá? Então, cuidado com isso aí. Aqui, então, outras dicas que eu também destaquei são o seguinte. Problemas de pontuação, em especial a vírgula, e morfossintaxe geram muito desconto. O que é morfossintaxe? É toda aquela análise gramatical que a gente faz, tá? Então, a gente já estudou pontuação, por exemplo, já vimos isso, estudamos orações
E aí, nas orações, a gente vê também a questão da pontuação, né? A gente vê a questão de ideias claras, né? De como escrever direitinho. Vamos ver ao longo do ano ainda. Crase, regência, concordância. Esses são os pontos que pesam muito aqui. Então, claro, tem problema escrever usando letra maiúscula ao invés de minúscula, ou vice-versa, ou então algum errinho assim de acentuação, alguma coisa desse tipo. É bom a gente evitar, mas isso não pesa tanto quanto a pontuação, questão de vírgula principalmente, e questões de gramática ali, da morfossintaxe. Então, a URGS dá uma grande ênfase para a gramática. E aí que a gente vê a questão dos conteúdos que a gente está estudando. Tudo que a gente está vendo lá em estudos da linguagem vai ajudar vocês a entenderem melhor a gramática e poderem usar isso nos textos, tá? Então, lembrem como isso é importante, como a prática desse conteúdo todo gramatical é bem importante até o fim do ano, tá? Então, a gente vai continuar vendo questões bem importantes que vocês vão poder, então, utilizar aqui e cometer menos erros, né? E aí vocês vão ver que perdem bem menos pontos, ok? Um outro tema aqui, um outro ponto aqui, bem cobrado na URGS, é o desenvolvimento do tema. No Enem, eles olham se vocês não fugiram do tema, óbvio, né? Não tangenciaram, mas tanto faz o quanto desenvolveram do tema. Na URGS, isso é fundamental. Se vocês desenvolveram muito, pouco, mais ou menos, isso vai ser levado em conta. Então, vejam que desenvolver o tema de uma forma bem elaborada, bem bonitinha, é fundamental. Vai fazer vocês ganharem mais nota. O que pode zerar, então, além do que eu já tinha falado antes, né, de ser menos de 30 linhas, quando vocês fugirem do tema, mesma coisa que o Enem. Se vocês não escreverem um texto dissertativo, né, que é o que dá opinião, defende um argumento, como tem lá no Enem, e repetindo, né, o texto com menos de 30 linhas. Então, isso aqui são os temas principais, os fatores principais que fazem vocês zerar a redação. Não vamos passar por isso. Vamos, então, para a proposta que eu deixo para vocês, né, que nós já havíamos comentado, e que vocês vão, então, poder utilizar para poder praticar um pouquinho. Vocês já devem ter pesquisado, né, conforme eu orientei, o tema maneiras de expressar posicionamentos críticos frente a comportamentos sociais. Vocês vão ver que não tem muita coisa pronta assim na internet, tá? E o ideal aqui é que vocês pensem com autoria, com originalidade. O que é isso? E aí eu coloquei já essas questões lá nos slides da aula online que tivemos pela última vez, né? Pensem, como podemos desenvolver e expressar nossa opinião diante dos fatos que ocorrem na nossa sociedade? Como as pessoas geralmente fazem isso nas redes sociais, por exemplo? Há certo? Há errado? É possível dialogar com quem tem uma maneira de pensar diferente da minha, da nossa, né? Qual é o nosso dever enquanto cidadãos no sentido de cobrar soluções para problemas da sociedade, né? Então, como que a gente pode se posicionar sobre o que está errado? Enfim, de que maneira isso acontece? E aí, todos esses itens aqui vão ajudar vocês a conseguirem se expressar bem nesse tema aqui, nessa proposta que eu elaborei e que vai estar postada lá no ambiente de vocês, tá? Seguinte, eu destaquei um texto aqui desse site, tá? O texto se chama Liberdade de Expressão em Tempos de Internet. Esse texto é de autoria dos advogados Felipe Costa Rodrigues Neves e Isabelle Cortellini, então é lá de setembro de 2018, mas continua sendo um tema bem atual. Vocês vão ler esse texto, eu não coloquei aqui no slide, mas ele está lá na proposta que eu vou pôr no sistema. Leiam com muita calma, muita atenção, vejam qual é o posicionamento desses autores e, a partir dessa leitura, a partir desse texto, vocês vão apresentar o seu ponto de vista acerca das ideias veiculadas no texto a respeito de liberdade de expressão. Olhem aqui, então, eu destaquei algumas coisinhas da proposta. Para isso, vocês devem escolher uma ou mais ideias do texto e defendê-las ou contestá-las, ou seja, vocês vão ir a favor ou contra o texto, desde que bem argumentado, né, ali. Vocês vão apresentar argumentos que justifiquem a sua opinião a respeito dessas ideias, utilizando, se for o caso, os próprios exemplos dados pelos autores. Então, vai ter uma conversa com esse texto. Eu não quero que vocês façam um texto independentes. Vocês precisam retomar o texto desses autores. E, além disso, imaginem que esse texto seria publicado nesse mesmo site, tá? Então, aí vocês têm que pensar em quem seria o leitor. E, claro, obrigatoriamente, os leitores primeiros, né, do texto de vocês seriam esses dois aqui, né? Que escreveram esse. Imaginem que eles dois vão ler o texto e também os leitores do site. Então, vocês procurem ser bem claros, bem concisos, né? Ser argumentado direitinho e pensar também em quem é o leitor. Quando a gente pensa em quem é o leitor, também dá mais clareza, ajuda a gente a se posicionar direitinho, ok? Bom, pessoal,
O restante da proposta, bem detalhadinha, tá lá vai estar no Teams, né? De acordo com a pastinha de vocês. E aí vocês vão poder ler com calma e começar a escrever esse texto no Word, tá? Para depois, logo mais, a gente fazer a correção e continuar, né? Fazer a reescrita, que é sempre bem importante, e continuar discutindo o assunto. Espero que essas dicas tenham sido bem legais, bem claras, né? Que tenham ajudado vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão, com prática, conseguir tirar isso de letra. Certo, pessoal? Então, continuem trabalhando. Qualquer dúvida que tiverem, sabem que podem contar comigo. E nos vemos logo mais. Tchau, tchau.